Olá, meninas do cafezinho, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu venho conversar com vocês aqui no nosso último estudo do Por um Coração Consagrado, que é o nosso estudo anual. Esperar vocês começarem a entrar aqui no nosso estudo. Eu avisei para vocês faz pouquinho tempo que eu ia estar conversando com vocês. Vou esperar vocês começarem a entrar aqui. Quem puder vir fazer o estudo com a gente. Umas coisas que eu tava pensando aqui, enquanto eu tava me organizando aqui com o material, eu tava pensando diferença do primeiro estudo pro último, né? Primeiro estudo a pessoa toda arrumada, maquiada, aí eu vou me adaptando com vocês, vocês vão se adaptando comigo, aí os outros estudos vão ficando tudo simples, na minha roupinha de ficar em casa, meu suéterzinho. E assim a gente vai se acostumando uma a outra. É engraçado demais, mas é a vida. Hoje a gente vai estudar os últimos 2 mapas de estudo. Oi, Tânia, oi, Cíntia, oi, Karen. Mas sempre linda. São seus olhos, Karen, são seus olhos. Não, vamos lá. A gente vai estudar hoje gentileza e bondade. São os mapas de estudo que a gente vai estar estudando. Vou pegar eles aqui. As meninas têm perguntado sobre o último tema que eu ia abordar agora em dezembro, que seria Mulheres na Sociedade. Eu não vou ter tempo hábil para estar colocando esses estudos para vocês, mas eu tenho pelo menos a essência da feminilidade feito. Então, o que eu estou pensando em fazer é talvez, grande, em letras maiúsculas, eu vou estar fazendo esses estudos agora no início de janeiro. Se eu fizer, eu coloco o mapa de estudo no grupo, mas não é certeza. Então, esses são apenas os 2 últimos que estão faltando, que estariam faltando aqui nesse programação que eu fiz, né? Para Por um Coração Consagrado. Deixa eu pegar aqui o gentileza. Então, vou começar com o gentileza, que foi o mapa 1, né, que eu coloquei na sequência, e depois foi o bondade. O gentileza, ele aborda um encontro ordenado por Deus. Ele fala daquele encontro do etíope. Deixa eu abrir aqui. Atos 8. Atos 8. E ele fala o seguinte. Vou ler aqui as escrituras pra gente. Oi, Sarinha. Oi, Cá. Bem-vindas. Deixa eu afastar o meu fichário para poder ter espaço para colocar aqui a Bíblia. Fala o seguinte. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco. Então ele era eunuco mesmo. Lembra que eu fico repetindo eunuco e daí minha cabeça fica corrigindo para etíope. E eu ficava, mas ele não é eunuco, mas ele é eunuco. Tá aqui. Eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Então, a finalidade da vinda dele a Jerusalém era a adoração a Deus, né? E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe. Então, Filipe, ele ouviu, né? Ele sentiu a voz do Espírito falando a ele: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. E ele foi e obedeceu, né? Então, Filipe correu para a carruagem, não apenas andou, ele correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura.
Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então, a finalidade do Espírito ter levado Filipe até ali foi que ele pudesse falar das boas novas de Jesus para aquele homem. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é filho de Deus. Assim deu a ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, esse estudo em si foi tirado da página número 1805 da Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. Ele é um estudo da Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. E ele fala sobre o encontro ordenado por Deus, sobre a gentileza do falar que Filipe utilizou para pregar as boas novas a esse homem, né? Algumas coisas que me marcaram nesse texto que eu vou estar compartilhando com vocês é que Filipe, ele não precisou forçar as suas crenças para que aquele homem ele estivesse aceitando o evangelho. O homem estava pronto por Deus, estava já amolecido pelo Espírito Santo para estar recebendo o evangelho, né? Da mesma forma como se você pensar no Velho Testamento, quando Moisés vai falar com o faraó, por várias vezes o coração do faraó está endurecido e Deus amolece o coração dele. Tem outro texto em Provérbios que fala que o coração dos reis, ele está, como as correntes de água nas mãos do Senhor. Então, Deus, ele vai moldando até o coração do rei da forma como ele quer. Então, muitas vezes a gente pensa que se a gente tem os argumentos certos, se a gente tem a entonação certa, se as palavras da nossa boca, como se a capacidade fosse nossa de convencer as pessoas. Quem convence é Deus, o Senhor é que abre os olhos. Outra referência é Lucas 24. Vou abrir lá. Lucas 24, versículo 45. Quando Jesus se encontra com os discípulos, então ele fala isso. 24, 45. Então, ok, meninas, me dê só um segundo, eu vou botar minha pequena de volta na cama, peraí. Eu preciso que você vá andando, caminhando para a sua caminha, vamos. Boa noite, Wanda. Boa noite, Érica. Meninas, vamos ver se a minha pequena dorme. A guerra é grande. Então, lhes abriu o entendimento para que se pudessem compreender as Escrituras. Então, quem abre o entendimento
é Jesus, né? A gente faz o nosso papel de estar falando das boas novas, mas o entendimento vai estar com Jesus. Deus é quem faz a obra no coração das pessoas, não eu. Deus abre os caminhos e planeja as circunstâncias. Então, aquela circunstância ali do etíope, do eunuco etíope, ter ido para Jerusalém com o coração aberto para adorar a Deus, voltar no caminho e o Espírito Santo enviar Filipe para falar do evangelho para ele, das boas novas de Jesus, essa circunstância, quem preparou foi o Senhor. E o Senhor enviou Filipe para lá. Filipe passou esse tempo que ele passou conversando com o eunuco e Deus repentinamente pegou ele e levou ele de volta para outro lugar, né? Já levou ele para outro lugar. Então, assim, é uma das coisas que eu tenho lidado no meu coração. Infelizmente, tem sido a falta de aceitação do tempo de Deus para o tempo que as pessoas passam na minha vida. E isso tem sido uma coisa assim que eu tenho lidado desde que eu vim aqui morar nos Estados Unidos e tenho sentido, boa noite, Andresa, tenho sentido uma certa falta de conformação. E esse texto foi um dos textos que moldou meu coração para isso, porque as pessoas que você conhece, a nossa vida tem muitas pessoas boas, tem também muitas pessoas difíceis. E à medida que a gente vai vivendo e Deus vai colocando a gente em situações, não significa que todas as pessoas vão estar presentes em todas as situações da nossa vida. Mas Deus nos usa por aquele período de tempo na vida das pessoas e Ele abruptamente pode tirar pessoas da nossa vida. Ah, tá, desculpa, Karen. Pronto. Karen tá falando que o chiado tá grande por causa do fone. Deixa eu tirar o fone, se você consegue. Peraí. Tá melhor? É porque eu tô tentando falar um pouco baixo, porque como eles estão tentando dormir, vou trazer o iPad um pouquinho mais pra perto aqui. Tá melhor? Fala pra mim se tá pra ouvir bem. Vou esperar você responder. Que eu posso tentar colocar o fone, o outro fone também. Então, isso foi uma coisa assim que Deus falou pra mim, em meu coração, sobre o tempo das pessoas na minha vida. Que eu não precisava me preocupar, porque Ele colocaria e Ele tiraria pessoas da minha vida de acordo com a vontade dEle. Ai, que bênção. A Tânia tá dizendo que tá ótimo. Então, a minha tarefa é, como cristã, estar compartilhando do Evangelho, das verdades de Cristo para qualquer pessoa que estiver na minha vida, mas que eu possa aceitar o tempo de Deus para essas pessoas em minha vida. E isso, acho que desse mapa de estudo, eu acho que esse foi a maior lição que eu aprendi. E que Deus a tarefa de abrir os olhos dos cegos. Daí eu coloquei aqui a ideia de fazer uma lista de oração, né, para as pessoas que a gente não tem tido a oportunidade ou a abertura de estar falando para elas do Evangelho e que a gente possa conversar com elas do Evangelho de uma forma natural e de uma forma amável. Não com acusações ou com um evangelho duro, né? No sentido de, não que o evangelho seja macio, mas a nossa forma de pregar o evangelho não precisa ser ríspida, né? Daí eu coloquei a nossa oração, que o Senhor nos ensine a ter compaixão e a ser sensível às necessidades dos outros, mostrando-me quando e como eu posso estar compartilhando da minha fé e ajudando a ser gentil no meu falar, encontrando-os onde estão, como Felipe encontrou o eunuco.
Então, esse é o primeiro mapa de estudo, ele fala sobre isso, sobre essa questão da gentileza. Vocês têm alguma coisa que vocês querem acrescentar desse primeiro mapa de estudo? Que vocês aprenderam, que Deus falou com vocês nas leituras? Ver se vocês acrescentam mais alguma coisa, daí eu vou partir para o outro mapa. Karen, que muitas vezes a gente se sente responsável pela aceitação das pessoas, né? Vocês veem, hoje o cafezinho da tarde é um ministério grande, é algo que eu, vamos colocar assim, eu não esperava, no sentido, eu desejava, mas eu não esperava algo dessa quantidade de pessoas fazendo um estudo anual, temático. Então, a questão eu não posso me sentir responsável pela aceitação das pessoas do que eu estou fazendo, no sentido de que eu fosse responsável espiritualmente por todo mundo. A minha responsabilidade é de aconselhar, é de amar, é de orar, mas eu não posso entrar na vida das pessoas e tomar decisões por elas. Cada pessoa vai ser responsável pelas decisões e pelas consequências que ela toma, né? As consequências das decisões que ela toma. E isso com relação às coisas que eu tenho ensinado com relação a valores eternos, como salvação. Cada pessoa, ela é responsável diante de Deus pela sua própria vida. Então, uma vez eu lembro que eu estava tão preocupada quando eu comecei a fazer os estudos para vocês e eu me propus em criar o Por um Coração Consagrado, eu fiquei com muito medo de, oh meu Deus, se eu não estiver falando da forma certa, será que elas vão me entender? Eu estava com crises de fibromialgia muito grande e as crises me fazem ficar com a língua enrolada, eu não consigo falar direito, eu fico gaguejando e a minha fala não é clara. E eu lembro que eu ficava preocupada, né? E daí Deus foi me acalmando que Ele usaria aquilo para a glória dele, né? Que eu faria a minha parte e que eu estaria sendo usada, né? Daquela forma. E que Ele é quem estaria falando, né? Então, a partir daí, eu passei a ter mais tranquilidade. E com relação à salvação, a Érica tá lembrando, né? A salvação é algo individual. A gente só pode falar das boas novas de Cristo, que Ele veio, porque Ele amou o mundo tanto, que Ele veio sofrer pelos nossos pecados para que a gente não vivesse uma eternidade em desespero, né? Longe de Deus. A gente não teria essa morte, mas que a gente teria agora vida através dele, se nós nos arrependêssemos e aceitássemos e crêssemos que ele era o Filho de Deus enviado à Terra, que ele morreu na cruz para nos salvar e que ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele está preparando um lugar, né, pra gente. Então, essa foi as palavras que Deus tem falado ao meu coração quanto a isso, né? Pois nós temos que pedir muita sabedoria a Deus, né? E eu acredito que o principal que a gente pode falar sobre a salvação é com a nossa vida. Porque se nós temos uma vida íntegra, se somos pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas que têm uma conduta de acordo com o padrão bíblico, pessoas que erram, mas se arrependem, pedem perdão sincero, pessoas que não permitem que o orgulho esteja cegando
as suas decisões, a forma como ela trata os outros, eu acho que isso fala muito mais da personalidade de Cristo do que muitas vezes o que a gente fala. Porque a gente sempre deve estar falando do evangelho, mas a nossa vida é uma carta viva, né? A Bíblia fala que a nossa vida é uma carta viva. Então, se você fala uma coisa e você vive outra, você não vai ter, você vai ser um hipócrita, você não vai ter a capacidade de convencer no sentido de, não de convencer a pessoa, né? Que quem faz isso é o Espírito, mas de passar uma informação que condiz com o que você vive, né? Pronto, gente, esse foi o primeiro mapa. O segundo mapa, ele é sobre o fruto do Espírito. Ele é sobre a bondade. Eu vou ler para vocês as referências aqui. A primeira referência é Gênesis 1:31. Ela fala: e viu Deus que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. A outra referência é Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Gente, esse texto falou tanto ao meu coração por conta dessa boa obra, né? A gente tenta fazer as coisas de acordo com o que Deus quer de nós, mas muitas vezes a gente se sente, a gente cai, a gente peca, a gente se arrepende, a gente se sente como se a gente não tivesse jeito, né? Mas esse texto que fala que a boa obra, né, ela vai, Deus vai completá-la. A esperança da gente vir a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, né? E Ele é quem nos transforma, porque a força não vem de nós, né? Essa força, ela vem de Deus. Então, isso falou muito ao meu coração. Tudo que é de bom vem de Deus, né? Não tem nada de bom em nós. O pouco de bom que tem foi Deus que colocou quando Ele criou, né? Mas a gente corrompeu tanto o homem que a nossa natureza pecaminosa, ela tá lá. Isso é muito triste. Salmo 31:19. Diz o seguinte: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concede àqueles que se refugiam em ti. Então, é uma alegria muito grande, é um consolo muito grande para a gente ter essa certeza da bondade de Deus. Tinha um texto que ele falava assim, que se acontecer, Deus é bom, se não acontecer, Deus é melhor. Mas que fala assim, que o propósito de Deus para as nossas vidas, ele independe, né? A bondade de Deus independe do que aconteça, das circunstâncias. Deus, ele vai sempre ser bom, independentemente de coisas agradáveis ou não acontecerem conosco. Eu sei que é difícil a gente compreender, né? Que Deus não é uma marionete, que o que acontece nas nossas vidas não altera quem Deus é. Mas essa é a verdade, né? É porque a palavra dele fala. Salmo 23:6. Eu tenho meditado no Salmo 23 todos os dias desse último mês. Eu não tô fazendo as leituras, terminei as leituras, desde que eu terminei as leituras desses mapas, tem uma coisa que eu tenho tido, lido o Salmo 23 toda noite antes de eu ir dormir. E é interessante, né? O Salmo, ele tem 6 versículos, mas todo dia uma coisa diferente fala ao meu coração. Eu acho muito interessante assim, como a palavra de Deus, ela é tão viva, né? Versículo 6, ele diz assim: sei que a tua bondade
e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, o texto, ele fala, né, que... eu vou ler para vocês aqui, tem uma citação do lado, na minha Bíblia de Estudo da Mulher de Fé, tem uma citação aqui que ela fala assim: no Salmo 23, Davi observa que precisou ser conduzido pelo Senhor a águas tranquilas. Fico pensando se Davi necessitou ser levado por se sentir naturalmente atraído pela agitação das águas correntes. Com certeza é isso que acontece conosco. Deixadas à nossa própria mercê, ou corremos numa velocidade alucinante e passamos direto pelo pasto, enamoradas com um ritmo frenético, ou sentamos na mais absoluta miséria. O pastor, que compreende nossa ingenuidade e nossa humanidade, intervém a nosso favor e nos conduz com forte mão a um caminho silencioso e uma fé mais calma. Então, isso falou muito ao meu coração, assim, essa questão da... Não é que eu apenas vou estar buscando essa tranquilidade no Senhor. É que a bondade e a fidelidade de Deus, eles estarão me acompanhando. Então, eu vou na frente e a bondade e a fidelidade vai atrás. Então, eu estou protegida pela bondade e pela fidelidade do Senhor. Então, esses versículos falaram muito ao meu coração. Eu tenho meditado na proteção de Deus e eles falaram assim muito no sentido dessa proteção que Deus tem. Aqui nos Estados Unidos eles têm uma frase que diz assim: Deus tem as minhas costas. Que Deus, ele realmente vai às nossas costas nos erguendo à medida que a gente vai caindo, né? O outro versículo foi Salmo 52, 1. Não, 9. Salmo 52, 9. Ela tá do lado, Karen. Do lado do... É uma citação de Paiste Claremont. A Karen tá perguntando de onde é essa citação. Ela é uma citação de Paiste Claremont. Tá do lado. Vou virar aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Esse daqui, ó. O Salmo 23 tá aqui, ela fica bem aqui, do lado. Pronto. Aí, a próxima é... Eu tive um erro de digitação. Digitação não, de escrita, né? Que eu não digitei, eu escrevi. Salmo 52, 9. Salmo 52... 9. Para sempre te louvarei pelo que fizeste, na presença dos teus fiéis. Proclamarei o teu nome porque tu és bom. Então, fala assim, que a gente está proclamando o nome de Deus, né? Porque, além de tudo, ele é bom, pela sua bondade nas nossas vidas. Gálatas 5, 22, 23... Ele fala... Desculpa, gente. Bem que eu não tava no microfone perto, senão tinha estourado os ouvidos da Karen agora. Ai, Senhor. Vou pegar um pouquinho de água. Por isso digo... vou ler a partir do 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses foram os versículos que falam do fruto do Espírito, né? Que a gente conversou sobre isso nos papéis da mulher e sobre relacionamentos no lar também, sobre esse capítulo. Mas ele fala assim, que o fruto do Espírito é um só, mas que esses são partes do fruto
E a bondade é um deles, né? Eu acredito que pelo fato de Deus ser bom, né, é um exemplo. A gente está sendo só um exemplo do que Deus é. E eu acredito que, assim, é bem natural, né? Uma semente, quando a gente planta a sementinha, que nasce a planta, o fruto ser o mesmo do que você plantou, né? A gente normalmente não planta uma árvore de maçã e de repente começa a nascer pera da árvore, né? E uva. Seria assim uma coisa muito estranha. E da mesma forma, nós como filhos de Deus, as sementes que a gente tem plantado no nosso coração, elas são sementes de bondade, né? Deus, ele é bom conosco. Ele mandou seu único filho morrer numa cruz pelos pecados de uma pessoa perdida. Então, se isso não despertar bondade na gente, eu não sei o que vai despertar. Uma coisa que eu tenho aprendido, quando eu tenho meditado sobre essa questão, né, das pessoas na nossa vida, e eu tenho aprendido assim, que Deus tem falado que Jesus, ele deu a própria vida para as pessoas. Ele deu a vida dele, e os judeus da época e as pessoas de hoje, né, que não o têm como pai, não aceitam, né, não lhes agrada. Ele deu a vida, ele deu a oportunidade de sermos filhos do rei, e as pessoas ainda não estão agradecidas. Então, não é o pouco que eu vou fazer nessa vida que vai despertar bondade, no sentido das pessoas vão me ver como, não que eu faça para receber, né? Mas o que eu quero dizer é o pouco que a gente faz nessa vida, né? A gente não deve ter a expectativa dessa aceitação, porque Jesus deu a vida e não agradou, né? Então, essa é uma das coisas que tem falado assim no meu coração com relação à bondade, que eu sempre tive a expectativa que as pessoas fossem boas comigo, no sentido que eu sou boa com elas. E uma irmã falou pra mim isso, que eu não posso estar colocando... Não crie expectativas, crie cactos. Não, mas que eu não devo estar esperando isso das pessoas, porque Jesus, ele deu o maior ato de bondade por todos. E, pois é, na própria Bíblia diz que não há amor maior do que este. E as pessoas ainda são ingratas. Nós ainda somos ingratos, né? Porque nós pecamos contra ele. Eu tenho que matar o velho homem diariamente, cada hora, cada raiva que eu passo, a cada coisa que me desagrada, a cada pensamento pecaminoso, eu vou matando esse velho homem dentro de mim. Cada vez que eu peco, eu tô sendo ingrata a Deus, que fez o extremo ato de bondade em me salvar. Então, esse é um pensamento para ficar aí na cabecinha de vocês. Vocês fiquem, quando pessoas desapontarem vocês, quando situações acontecerem que pessoa, você está na fila do banco, a pessoa for rude com você, a pessoa, não sei, qualquer situação, que são inúmeras. As situações de desapontamento nessa vida são tantas que você pode pegar uma, né? Bota na caixinha e pega uma, mas que você não se entristeça demais, porque o próprio Jesus deu o extremo ato de bondade, não teve maior amor do que esse, e nós mesmas somos ingratas, né? Mas que é esperado de nós, como servas, como filhas do Senhor, redimidas, compradas com seu sangue, que nós tenhamos como fruto a bondade. Agora também não espera ser boa de um dia para o outro. Porque às vezes a gente pensa, poxa, como é que eu pude fazer aquilo, né? Como eu pude ser rude com aquela pessoa, como é que eu pude responder daquela forma? Com os nossos filhos mesmo em casa, né? Quando a paciência explode, com o nosso marido, com pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente ama. O fruto do Espírito, gente, é um fruto. Ele não é uma semente, ele é um fruto. Então, como é que eu vou permitir que os frutos estejam crescendo dentro de mim? Em primeiro lugar, você tem que plantar, né?
Você tem que plantar o fruto através da semente. A semente é a palavra de Deus. Você vai estar regando diariamente, você vai pegar a palavra de Deus, vai colocar dentro do seu coração, você vai começar a regar diariamente com a leitura da palavra e a oração. Leitura da palavra e a oração, leitura da palavra e a oração. Quando a pessoa se converte, ela se torna filha de Deus. O Espírito Santo vem morar dentro dela. Mas ali é o começo dessa árvore que vai crescer, né? É o começo, você não pode esperar que essa pessoa ela vai se tornar totalmente pura, né? Ela vai passar pelos processos de purificação para se tornar uma pessoa que agrade ao Senhor. Então, dê tempo a você mesmo, se você é nova convertida, a estar crescendo, a estar florescendo e a estar frutificando. Porque é isso que Deus espera de nós, né? Um constante crescimento regado pela palavra e pela oração. Outra coisa que você vai precisar fazer é arrancar todas as ervas daninhas. Então, quando você tem uma planta e tem ervas daninhas ao redor, vai sufocar essa planta e ela não vai crescer. Então, para você poder ter frutos do Espírito, você precisa estar andando no Espírito. A única forma que você vai dizer não ao pecado na sua vida é que você estiver andando no Espírito. Você tem que tirar, você tem que se esquivar, você tem que ignorar o pecado. Então, você tem que se arrepender do que você tem feito, que tem pecado, você tem que largar o pecado. Se você estiver andando em pecado, você não vai conseguir andar no Espírito. São ruas diferentes. Você não tem como estar em duas ruas ao mesmo tempo. Então, a gente esteja meditando nisso, que a bondade, né, ela é um fruto que é cultivado depois de muito tempo. Você vai se converter, né, se arrepender do seu pecado, aceitar Jesus para morar no seu coração, ler a Bíblia, crescer, tomar o leite espiritual, comer a carne, aquela coisa, você vai crescer como cristão e naturalmente o fruto da bondade, né, vai estar crescendo. Então, é uma coisa pra gente, como cristão, estar meditando, né, que não é algo rápido, que acontece rápido. É uma luta, não é nem diária, é horária, é minutária. É uma luta constante, a Karen tá dizendo, é uma luta diária, eu digo, não é nem diária, é horária. É uma luta constante, gente, constante. É pensamentos maus, dúvidas do caráter das outras pessoas, não sei, dúvida do caráter de Deus, todo pecado, né? Tudo que faz a gente pecar, a gente tem que estar se arrependendo constantemente, pedindo perdão a Deus, pedindo pra a gente estar andando no Espírito, que aquilo não esteja nos sondando, né? A última referência, gente, é 2 Tessalonicenses 11, 12. Diz o seguinte: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra o bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês. Então, qual é o foco desse fruto crescer? Qual é o foco dessa árvore? A Aline tá dizendo que até dormindo tem que ter cuidado para não pecar. Que a nossa árvore esteja frutificada. Não é para você dizer, nossa, que árvore bonita. Não, é pra gente ver que quem tá dando esse fruto é Deus. Quem é digno de glória é Deus, não a árvore. É Deus que faz, Deus quem criou, Ele é o Criador, né? É Ele que faz frutificar. Por nós mesmos, gente, a gente morre seca. Morre seca ali, não vai ter, porque aquela seiva que faz, né? Quem estudou biologia sabe do líquido que tem dentro. Você quebra uma folha de uma árvore, o leite da árvore é Deus.
né? É Deus, aquilo tudo é Deus em nós. Então, a gente, sem Deus, a gente não é nada, né? E a glória deve ser para Ele. As meninas estão rindo. Então, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a oração aqui eu coloquei, né? Que eu possa parar a correria da vida e reconhecer a bondade proveniente da tua criação, né? Tanta coisa, gente, que a gente acha que merece porque trabalhou pelas coisas. E não é, né? Tudo é graça, tudo é proveniente da bondade do Senhor por nós. Que eu possa experimentar e ser grata pela bondade expressa em sua salvação a mim, né? Que essa bondade, que foi o ato maior de bondade, que foi a salvação, que eu seja diariamente grata a Deus por não ter uma eternidade longe da presença do Senhor e uma vida toda aqui na terra, né? A Karen tá falando assim, que ela, uma coisa que ela tem pensado é em Jesus, né? Que ele não tinha nem onde descansar a cabeça e que a sua tranquilidade era constante, a paz era constante diante das provações, né? A Bíblia fala que Jesus, a alma dele estava turva. Significa que a água, como uma água que você balança um copo, né? E a água fica mexida. E era assim que a alma de Jesus estava quando ele estava para ser sacrificado, né? E eu fico imaginando quantas vezes nossa alma tem estado turva por coisas tão insignificantes, numa escala eterna, né? Que não tem valor eterno. Essa é uma das coisas que eu tenho aprendido a medir a vida, é por escalas eternas. Eu li uma frase que ela diz assim: toda decisão importante que você vai tomar na sua vida, vá para um cemitério. E primeiro eu não entendi, né, o que essa frase estava dizendo. Mas depois eu compreendi que o cemitério, ele mostra a brevidade da vida. A vida aqui na Terra. Porque nós temos esse espírito, né? A nossa alma, ela vai para as pessoas que têm Deus, que aceitaram Deus em suas vidas, elas vão ter uma alma que vai estar a eternidade com o Senhor, na presença do Senhor. Mas quem não tem, não vai. E a gente tem um breve anos de vida, comparado a uma escala eterna, para fazer a decisão, né? E daí foi daí que tocou assim meu coração. Muitas vezes eu tô chateado por conta de alguma coisa que aconteceu. E daí eu fico pensando assim na brevidade da vida, né? Isso não vai ter valor nenhum eterno. E essas coisas assim realmente têm tocado meu coração. Ajuda-me a humildemente reconhecer a sua grandeza e sua bondade e ser grata por ela ser eterna, né? Não é uma bondade passageira, não é um dia de bondade. É uma bondade eterna. Algumas anotações pessoais que eu coloquei aqui. A bondade é a justiça acompanhada de ações bondosas. A bondade é o resultado natural do trabalho do fruto do Espírito na vida do cristão. Então, quando o fruto do Espírito tá lá, né, cheio, frondoso, bonito, as outras pessoas vão poder colher esses frutos, né? Esses frutos regados de uma vida de oração e leitura da palavra, aprendendo do Senhor, uma intimidade com Deus. E os frutos não tá lá para você colher, né? Nenhuma árvore dá fruto para si. Você já pensou nisso? Nenhuma árvore dá fruto para si, né? Os frutos de uma árvore, eles são em benefício dos outros. Então, quando você dá fruto, os frutos são em benefícios do seu marido, dos seus filhos, né? Primeiramente do seu ministério no lar, depois no seu ministério na igreja local, no seu trabalho.
na sua família, nas pessoas ao seu redor. Eles é quem vão olhar aquela árvore cheia de fruto e vão se beneficiar desses frutos. Não é você, né? Você vai ter os benefícios eternos. Porque a Bíblia fala que a gente tem coroas de glória pelas nossas boas ações aqui na terra, que fazem de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente lá no céu, a gente vai ser premiada. Mas aqui na terra, esses frutos que a gente está trabalhando tanto de intimidade com Deus, eles são para os outros. A Aline tá falando, né, que ela tinha um sonho de ter uma casa própria e que isso tirava muito sossego dela. Mas que daí ela lembrou que o lar dela é eterno, que a casa dela está sendo construída pelo próprio Jesus, né, no céu. E daí ela passou a ter descanso, que Deus estaria proporcionando para ela o que for para ser, né? E isso tem acalmado o coração dela, esse cuidado do Senhor. A bondade é o selo da mudança exterior, iniciada no coração do cristão, na qual a pessoa de Cristo é a mudança interior. Então, quando a gente coloca Cristo dentro, a bondade, ela é o selo da carta. Ela vai mostrar o que tem dentro da carta. A carta, ela tá fechada, você não consegue ler, mas o selo que aqui que eu tô falando é um selo, como no passado, você selava a carta e o selo era a identidade de quem estava mandando aquela carta. Então, tinha um selo da família, né? Pessoas tinham seus anéis de selo, que eles colocavam lá a cera quente, botavam um anel, e aquele selo identificava o proprietário daquele documento. E é isso que o texto está falando aqui. Quando eu digo que a bondade é o selo, então ela vai ser o que vai nos mostrar para o mundo que Jesus mora dentro da gente. A verdadeira bondade é expressa através de uma vida de serviço e é um requisito para um ministério eficiente e efetivo. Então, se você... todos nós temos um ministério. Eu não vou dizer se você tem um ministério, porque muitos não vão ter um ministério como o cafezinho, né? Online ou na igreja local, mas você tem o seu ministério com a sua família, você tem o seu ministério com o seu marido, você tem o seu ministério com crianças, você tem o seu ministério de, não sei, dar sopa para as pessoas que têm fome, de abrir sua casa para missionários virem. Cada pessoa tem um chamado diferente. Ninguém tem o mesmo chamado, no sentido de todos somos individualmente criados para executar a vontade de Deus aqui na Terra. Então, a bondade, a verdadeira bondade, né? Ela é expressa através de uma vida de serviço. Ela é um requisito. Você precisa ter bondade. Você não tem como exercer qualquer ministério que você for fazer sem bondade. Porque é como se você tivesse ali todos esses frutos na sua árvore e você colocasse uma cerca ao redor para que ninguém tocasse. Então, eles estão lá apenas para você se orgulhar deles. Ninguém vai ser beneficiado daqueles frutos. Então, a vida de serviço ao próximo é a garantia, né? Um requisito para que os seus frutos estejam sendo utilizados para a glória de Deus. Então, a Luciana tá dizendo aqui que ela... Luciana, ela tá falando assim que ela tá chorando por conta que ela sentia esse peso pela ingratidão, né? E ela fala que às vezes a gente acha que a pessoa tem a obrigação de retribuir, sendo que os frutos não são para nós. Mas é verdade, essa é uma palavra que doeu muito ao meu coração. Porque eu vivi primeiro, né? Eu passei... eu tava praticamente querendo mudar meu nome de Karina para Mara, né? De tão amarga que eu tava me tornando por essa expectativa de que as pessoas, elas retribuíssem esses frutos que eu tinha dado para elas, né? E não é assim. Os frutos do Espírito não são para nós, gente. Eles são para Deus usar. E eu passei muito tempo amarga por dentro e segurando desgosto contra as pessoas que eu achavam que tinham sido ingratas comigo. E
não foi até pouquíssimo tempo que, assim, Deus tem me mostrado que não é assim, que a bondade de Deus, né, nós como os cristãos, nós não jamais vamos poder fazer qualquer ministério de vida, porque ministério, gente, é o quê? É qualquer trabalho que você vai executar, onde a glória seja de Deus e que você não tenha benefícios próprios. Então, vamos dizer, no caso, vamos colocar assim, uma pessoa que está trabalhando, um pastor, ele não tem benefícios próprios, ele precisa ser sustentado, né? Porque cada trabalhador é digno do seu salário. E bem, né? Ele precisa ter uma qualidade de vida boa, a igreja precisa cuidar do seu corpo, do seu espírito, da sua família, um lugar bom para morar. Se ele necessitar de um transporte, a igreja precisa... Então, assim, são várias coisas que a pessoa pode ter, mas o benefício de um ministério, ele não é ficar rico. Diferentemente de uma empresa, né? Uma empresa, você está trabalhando ali, a empresa, ela tem a função de aumentar lucros, né? De lucrar. O ministério, não. Então, essa é a diferença entre o ministério, né, o que você está fazendo para que é um ministério. Você está utilizando os frutos, né, as recompensas, os lucros, eles são eternos. E você está ceifando, você está colhendo, fazendo frutos que vão estar fazendo para Deus, né? Meninas, eu vou orar por a gente, que o Senhor possa estar abençoando a nossa vida. Com esse estudo, a gente encerra o Por um Coração Consagrado. Vocês acreditam nisso? A gente está encerrando o Por um Coração Consagrado. Eu vou estar orando e a gente pode conversar, bater um pouco de papo aqui. E depois disso, eu vou estar finalizando aqui o vídeo. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor esteja abençoando todas as meninas que passaram esse ano todo estudando diligentemente a tua palavra. Mapa de estudo após mapa de estudo, lendo, se aproximando de ti, aprendendo nesse tema que é o papel da mulher, Senhor. Deus nos ajuda a ser bondosas, não para o nosso benefício, mas para o benefício da tua glória, Senhor. Que as pessoas possam ver na nossa bondade, na nossa gentileza do falar, a tua face. Que o Senhor seja a nossa sombra, né? Aquilo que está nas nossas costas. Que as pessoas nos vejam, mas vejam a ti. Oh, meu Deus, que nós possamos estar nos arrependendo dos nossos muitos pecados. Que o Senhor nos ajude a ter um coração consagrado constantemente, que a consagração do coração é um ato individual e que, como o nosso versículo fala em 2 Crônicas, que o Senhor está andando pela terra e o Senhor está procurando, ó Pai, aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Senhor, esteja nos ajudando a ter um coração totalmente dedicado a Ti. Obrigada pela companhia das meninas, foi um ano muito rico espiritualmente. Que o estudo do próximo ano, Mulheres Como Eu, seja também, se não maior, tão rico, ó Pai. Que nós possamos estar aprendendo na vida de todas essas mulheres que tiveram um relacionamento contigo. E que o que aprendemos com elas, ó Pai, estejam sendo colocados no nosso coração de tal forma, ó Pai, ilustrados, ó Pai, que a gente nunca esqueça. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Amém, Senhor. Oi, Cheryl. Oi, meninas. Então é isso, eu não vou falar muito, senão eu vou chorar. Que o nosso estudo tá acabando. Acabou. As meninas têm me perguntado o que é que eu vou fazer com os mapas de estudo do Por um Coração, né? Eu ainda estou estudando, orando, e eu tenho algumas ideias do que é que eu quero fazer, mas meu desejo era muito fazer um planner, mas Deus está confirmando ainda o que eu vou estar fazendo. Então, eu não vou estar me sentindo pressionada
o que eu vou estar fazendo nesse ano com o Por um Coração Consagrado, agora. E eu só estou muito feliz de poder estar... Oi, Por um Coração Consagrado foi esse estudo que a gente fez esse ano, amada. Foram 12 meses estudando o papel da mulher, né, nos diferentes âmbitos. Eles eram mapas de estudo assim, e daí a gente substituiu pelo estudo desse ano que vai entrar agora, que é o Mulheres Como Eu, que já está no nosso site. Se vocês têm dúvida quanto aos planners, quanto aos como fazer o download do material, eu já fiz um vídeo ontem, acho que foi ontem, explicando. Então, vê no nosso YouTube, no playlist de instruções. Tem lá tudo sobre os estudos que a gente vai estar, leituras e estudos que a gente vai estar fazendo agora no ano de 2018. Eu não vou falar nesse vídeo, porque eu já falei tudo lá. Você pode dar uma pesquisada lá. Ô, Aline, prazer é meu. Um beijo, que Deus abençoe a sua vida. Meninas, vocês têm alguma dúvida quanto a esses mapas? Alguma coisa que vocês querem acrescentar ao estudo? Vou guardar aqui no meu fichário, que agora vai estar completo. Todos os nossos mapas de estudo. E dia 29... a gente vai estar começando a leitura, permitindo o Senhor, do Mulheres Como Eu, né? As leituras, a gente vai começar com Eva. E a Liz Daiane, ela fez na página dela, Liz Land, uma postagem com muitos livros sobre mulheres da Bíblia. E ela colocou vários livros, né? Os livros que eu vou estar utilizando no Mulheres Como Eu, meu planner tá para chegar, o correio está atrasado com o meu planner aqui nos Estados Unidos, mas se Deus quiser eu vou estar recebendo essa semana e vou poder fazer um vídeo mostrando para vocês. Eu quero ler os livros, boa parte dos livros eu não tô nem muito preocupada. Nossa, gente, peraí. Isso é a minha mamãe falando comigo, só um segundo. Eu não tô muito preocupada porque a maioria dos livros é em inglês. Mas a Liz colocou uma lista de livros em português que vocês... Português que vocês podem estar fazendo. Só um segundo aqui, gente. Só um segundinho que eu vou só falando aqui pra minha mãe que eu tô... Ô, Cheryl, o prazer é meu, minha linda. A Eulália tá dizendo que Por um Coração Consagrado foi uma bênção na vida dela. Ô, Deus abençoe, Eulália. Ô, a Tânia também tá falando que foi muito edificada pelo Por um Coração Consagrado. Amém, amada, amém. Que Deus esteja nos abençoando. Meninas, eu vou indo. Vocês podem deixar comentários aqui. Eu vou depois responder vocês. Vou aqui falar com a minha mamãezinha que tá me ligando. Um beijo. Deus seja com vocês. Que o Senhor esteja abençoando. Feliz virada de ano. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que o Senhor possa estar sorrindo sobre vocês todos os dias. Um beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau.